presidente José Celso, que nos cedeu o espaço, né, e estendeu o convite também aos membros, que nós vemos aqui, que tem vários aqui presentes, prestigiando esse evento que é organizado pelo Jornal Observador. Nós demos início, no ano de 2008, a esse trabalho que nós denominamos Semana do Meio Ambiente, onde nós realizamos alguns eventos, algumas palestras, algumas atividades que possam vir de encontro a essa questão do meio ambiente, transmitindo conhecimento. Então, trazendo pessoas que tenham no seu íntimo, né, experiências e conhecimentos que possam aí transmitir para todos nós. Começamos de uma forma muito humilde, muito simples, essa Semana do Meio Ambiente, com a realização de algumas palestras, porque nós tínhamos alguns motivos. Primeiro, nós gostaríamos de ter eventos organizados pelo jornal, alguns eventos no decorrer do ano, e a Semana do Meio Ambiente foi uma das ideias que surgiu, né, porque o tema meio ambiente hoje é um dos temas mais importantes, né, não só da sociedade local, mas sociedade mundial, né? Hoje nós temos uma grande discussão das questões do meio ambiente. E a nossa cidade, a nossa Piraju, ela tem um histórico de questões ambientais muito forte, enraizado mesmo, né, nessa nossa cultura. Então, veio a calhar esse evento. Esse ano de 2012, para nós, é um marco importante, porque nós conseguimos fazer com que esse evento saísse das fronteiras de Piraju. Nós conseguimos organizar aí eventos também em mais 4 cidades da região. Nós estivemos já em Sarutaiá, em Tejupá, em Óleo, e amanhã estaremos em Manduri. Nós estamos fazendo um trabalho de educação ambiental para as crianças, com uma peça de teatro de um grupo que nós conhecemos há um tempo atrás, também em decorrência da realização da Semana do Meio Ambiente, que chama Estúdio Mágico Produções. É um grupo de São Paulo, um grupo de teatro muito legal, um pessoal muito bom, e eles conseguem fazer uma peça teatral, infantil, musical, falando da história dos 3 porquinhos, que é aquela que atravessa gerações, mas dando ênfase para a questão ambiental. Então nós conseguimos, com o apoio da Votorantim Energia, da Sabesp e das prefeituras, viabilizar essa apresentação nessas cidades da região. Nós tivemos 2 apresentações em Sarutaiá, uma de manhã e uma tarde, tivemos 2 em Tejupá, uma manhã e uma tarde, 2 em Óleo, da mesma forma. Hoje foi aqui em Piraju, foi uma pauleira danada o dia inteiro. Foram 4 apresentações aqui no cinema, no Cinemax. Foram 4 apresentações dessa peça. E amanhã, no 2 apresentações também. Nós vamos conseguir, no total, atingir mais de 5.000 alunos do ensino fundamental 1 com essa atividade. Então, por isso que eu disse que esse ano nós conseguimos aí um marco e pretendemos que no ano seguinte isso possa crescer um pouco mais e mais, até que isso realmente se consolide e crie um evento de tradição aqui da nossa cidade. E além desse trabalho do teatro, foi elaborado pela equipe do Jornal Observador, mais pelo Luciano, que é um funcionário nosso, um colaborador nosso, com a ajuda da Naomi, que está aqui, que é jornalista, e com a revisão do Rudney, que nós temos que aproveitar bem, né, o potencial dele, né? Então nós fizemos esse material aqui, que é um material de educação infantil. Um personagem foi criado por nós, isso não existia, chama Dr. Crudito. E é um material que tem 8 páginas, na verdade, com ilustrações e com temas voltados para a questão do meio ambiente. Tema da água,
tema da reciclagem. No meio dele tem uns joguinhos, caça-palavras, para as crianças fazerem em sala de aula, reciclagem, aquecimento global e energia, dando dicas, uma linguagem para os alunos do ensino fundamental, linguagem para que esse material. Quem é assinante do Observador, no próximo sábado vai receber um material desse. Tá? Então, e além disso, né, além desse trabalho com as crianças, que é um trabalho de educação ambiental, nós fazemos um trabalho voltado para os adultos também. E aí nós convidamos algumas pessoas a virem para fazer palestras para nós. E aí hoje nós temos a honra de receber aqui o Rodney, que é um pirajuense, que foi na sua juventude a São Paulo, em busca de oportunidades, de estudo, de trabalho, e graças ao seu esforço pessoal, à sua dedicação, hoje é uma pessoa bem sucedida, tem aí todo um trabalho desenvolvido e uma gama de conhecimentos muito grande, que é isso que ele veio trazer para nós. O Rodney, por ocasião de 2010, né, nós tivemos a oportunidade de ter o primeiro contato, justamente nessa época do ano, no mês de maio, junho, quando ele fazia o lançamento do livro. Ele mandou um e-mail para o jornal, até então nunca tinha visto falar dele, né? Não tinha ideia, né? Apesar de ser pirajuense, é de uma geração anterior a mim, muitos de vocês já conheciam, mas eu não. E um dia eu cheguei no jornal, eu não sei se eu já contei essa historinha aqui, mas eu cheguei no jornal e tinha um e-mail, era um sábado, tipo 10h30 da manhã, a gente tinha acabado de fazer a distribuição do jornal, estava super cansado, entendeu? Estressado. Eu cheguei no jornal, abri o e-mail e vi que tinha um e-mail de um cara lá que falava que estava lançando um livro, umas histórias lá, queria divulgar aqui em Piraju e tal. Ele era pirajuense. E eu confesso que pensei no meu íntimo aqui, é mais um picareta. Porque no jornal aparece tudo, né? Então, eu imaginei assim, mais um, né? Tal, e primeiro impulso foi nem dar atenção, né? Mas depois, vamos lá, né? Respondi o e-mail, disse para ele que a gente poderia fazer a divulgação de uma forma assim, assim. E para minha surpresa, o retorno já veio de imediato, como é do feitio dele, que é muito rápido, né? Nas respostas e nas atitudes. Veio a resposta, aí eu senti firmeza, e nós estávamos ali na iminência de realizar, na época, a terceira edição da Semana do Meio Ambiente. Eu já convidei ele para dar uma palestra e ele já veio também. E aí, a partir daí, nós começamos um relacionamento, né, de amizade. Ele passou a ser colaborador do jornal Observador Online, que é o site do jornal. Ele escreve periodicamente artigos para o site. Esteve já conosco em outras etapas. E aí, recentemente, a cidade é tomada por uma discussão, né, já havia existido há um tempo atrás, e ela retornou até de uma forma inesperada, que é a construção de mais uma usina na cidade. E a gente sempre estava trocando algumas figurinhas, né? Nós trocamos alguns e-mails, né? Nós conversamos dessa maneira. E aí o Rodney quis se manifestar. Eu confesso que no meu íntimo eu ouvia muita coisa sobre a questão da construção da usina, muita bobagem, muita coisa sem fundamento de ambas as partes, tanto de quem era a favor como de quem era contra. E gostaria que existisse algo que fosse baseado em fatos, em estudos, em dados concretos, e realmente aí nos ajudasse a formar uma posição sobre aquele assunto. E, né, como para tudo tem uma providência, né, nós tivemos mais uma vez uma pessoa que contribuiu com isso, que foi o Rodney, que ele escreveu, por ocasião aí do feriado da Páscoa, que eu me lembro que nós veiculamos o material. Ele escreveu alguns artigos e depois escreveu esse que saiu anexo ao Observador, um encarte, Energia das Águas, Paradoxos e Paradigmas. Um estudo muito complexo, bastante texto, bastante informação, porém um material que tem base, que tem estudo por trás disso.
E justamente hoje esse é o tema da palestra, né? Eu venho aqui para falar um pouco disso, não só sobre a construção da usina especificamente, mas falar um pouco sobre essa questão da energia, né? E desde já eu gostaria de falar para vocês que quem é assinante do jornal, quem adquiriu o jornal na época, deve ter até, eu sei de muitas pessoas que fizeram desse material um material de cabeceira, guardou isso, né? Porque realmente era um material que tinha essa finalidade, né? Mas para quem ainda não tem, nós temos alguns exemplares que estão ali, né, na saída ao lado. Então quem não tem, depois pode pegar e levar. Nós temos alguns disponíveis ali, tá bom? E passo a palavra aqui ao Rui, para que ele possa fazer a sua palestra. Muito obrigado. Boa noite, amigos, conterrâneos, pirajuenses e quem não está aqui. Um prazer muito grande estar participando pela terceira vez da Semana do Meio Ambiente de Piraju. Paulo Sara, como ele disse, se tornou um amigo da gente, né? E é com muita satisfação que eu preparei esse trabalho para a gente compartilhar conhecimento na realidade, né? Alguns aqui em Piraju, até para ficar claro o meu nome, né? Quando eu era pirajuense, me chamavam de Rodinei. Aí eu fui aos 18 anos para São Paulo. O Zé Carlos Garcia, que foi meu amigo de escola, no futebol, me chamavam de Rodão. Aí eu fui, Marisa Arbeck, cadê eu, Marisa? Tudo bem? Em São Paulo, agora em setembro, faz 35 anos que eu saí de Piraju. 13 de setembro de 77 eu fui para São Paulo. Aí fui trabalhar na Telefônica, a atual Telefônica, antiga Telesp, fazer uma entrevista lá, a pessoa falou, o senhor é o senhor Rodney Vecchia. E a partir daí todo mundo em São Paulo me chama de Rodney, né? Então não tem problema, Rodney, Rodão, está tudo certo. Né, Paulo? Então eu vou falar para vocês, o Paulo pegou aí 20 minutos da minha palestra, né? Eu vou tentar dar um... Vocês estão com tempo até meia-noite? Então, eu vou tentar agilizar um pouco, porque o mais importante é do meio para o final, quando nós vamos falar especificamente, mais importante, não que não seja importante no início, mas vamos falar mais especificamente sobre a pequena central hidrelétrica, né? E depois nós vamos abrir um espaço de meia hora, 20 minutos, o tempo que vocês quiserem, para debatermos, colocarmos informação, colocarmos conhecimento. A base da palestra de hoje é esse material Energia das Águas. A origem dele foi todo esse problema que aconteceu em Piraju, está acontecendo. E aí me perguntaram o que eu achava. E para eu tomar posicionamento, confesso para vocês que antes de iniciar o estudo, eu não tinha um posicionamento concreto. E eu fui estudar, eu passei 4, 5 meses estudando esse assunto. E esse estudo originou esse trabalho. Então até disse para uns amigos em primeira mão lá no sábado, a editora que fez o meu livro se interessou pelo tema e esse trabalho, incorporado a algumas outras coisas, algumas atualizações, vai virar um livro. Então é com muita satisfação, né, que eu falo isso para vocês, porque é o nome da nossa cidade que vai estar nesse livro Energia das Águas. Vamos lá? No ano passado, o Paulo me pediu para fazer uma mensagem de final de ano para a cidade, e eu fiz achei que devia fazer uma pequena poesia, não é do meu feitio, né? Mas o início dela começa assim: águas de Piraju, límpidas evaporam-se, nuvens de imensidão, pisos vermelhos de paixão. Por trás dessas palavras, existe alguma coisa de ciclo hidrológico, essa beleza natural da nossa cidade, essa água que evapora, se transforma em nuvem, cai novamente como chuva, e as nossas raízes das nossas terras vermelhas, tão férteis, que produzem tanta coisa, tanto alimento para o nosso país, para o nosso povo. Começar a falar de água, vou chover no molhado falando de água, mas a maioria de vocês tem essa noção, o quão é importante a água para nós. O nosso corpo, todos nós temos cerca de 70% da composição do nosso peso é água.
é a única bebida para o homem sadio. Outros preferem outras bebidas, mas a única bebida para o homem inteligente é a água. E é o princípio de todas as coisas. Tudo começa com a água, é o início da vida. Uma das coisas que a gente sempre nota, todas as civilizações mais longevas, mais duradouras, de maior sucesso, sempre se estabeleceram próximas a cursos d'água. Só que, apesar de a água ser tão importante para a vida, ainda nós temos hoje 1,1 bilhão de pessoas que não têm acesso à água. 17% da população mundial de 6,7 bilhões de pessoas não tem acesso à água. E 40% desses 6,7 bilhões de pessoas não tem sequer saneamento básico. Estou falando de água, mas se falar de energia, os números são parecidos. Às vezes nós não nos damos conta disso. Outro dado importante que a gente aprende lá no banco escolar, a água no mundo, o planeta é azul, mas o planeta é azul de água salgada, não de água doce. 97,5% da água do nosso belo planeta azul é de água salgada. E só 2,5% de água doce. Desses 2,5% de água doce, só 0,3% compõe-se de lagos e rios. Ou seja, nós temos muito pouca água nesse planeta azul doce. A maior parte é água salgada. E desses 2,5% de água doce, 30,8% está no subsolo, nos aquíferos, 68,9% estão em geleiras e só 0,3% em lagos e rios. Vocês tinham noção disso, gente? A maior parte, eu acho que sim, né? Talvez não olhando esses números aí, luz e cruz, mas na hora que você começa a pensar sobre isso. Vamos para um outro dado. A Organização das Nações Unidas define que para uma pessoa ter uma vida saudável, ela tem que consumir, utilizar em torno de 200 litros de água a dia. 200 litros de água a dia. Aqui embaixo está a distribuição de mais ou menos do quanto nós gastamos de água em termos de banho, de descarga, escovar dentes, tomar água. Mas tanto na água quanto em muitas coisas que a gente ouve e vê e analisa de números, quando você fala de números globais, você vê um monte de disparate, de desigualdade. Na água não é diferente. Aquela linha vermelha ali de 50 litros é em termos de consumo médio ideal. A gente usa 200 litros para tomar banho, mas de consumo 50. O canadense consome 600 litros, o norte-americano 350. O brasileiro, lá no finalzinho, 187 litros. E países da África, 20 litros de água. Se você olha na parte de riqueza, PIB per capita, é a mesma coisa, a mesma desigualdade. Quando você pega países pobres, o índice de renda de um país, o índice de acesso à energia é similar ao que nós estamos vendo aqui. A água é mais um desses itens. Ou seja, o que a gente pode depreender disso? Se o africano um dia quiser ter o consumo do canadense, não vai ter água para todo mundo. Essa é a lição que a gente tira disso. Um cientista português disse uma frase que eu achei muito interessante. No meu livro eu falo muito de petróleo, também tenho a oportunidade de ler. O século XX foi o século do petróleo, disputas por poder, por quem tem energia tem poder. E ele disse que o que aconteceu com o petróleo no século XX vai acontecer com a água no século XXI. Vai ser um produto de maior valor, de maior necessidade, de maior escassez. Quando um produto se torna escasso e essencial à vida, o valor dele aumenta. Quais os motivos de a gente concordar com esse grande pensador português, que o século XXI vai ser moldado pela escassez e valoração da água? A água é distribuída de forma desproporcional no mundo todo e no Brasil é diferente, nós vamos ver daqui a pouco.
Cs que já estão definidos pela distribuição geográfica desproporcional, crescimento populacional, crescente urbanização. À medida que os padrões de consumo dos países pobres se aproximam dos ricos, né, demandam mais água, e também as mudanças climáticas, o aquecimento global. Tudo isso impacta nesse recurso. E, obviamente, depois dessas análises, o maior desafio que nós temos hoje da água é trabalhar com o desperdício, porque hoje, aparentemente, é um produto ainda, apesar de ser essencial à vida, é barato. Então, às vezes, vocês veem pessoas lavando o carro na calçada ainda, né? E a tendência é que esse produto cada vez fique mais caro e cada vez a gente tenha maior problema de gerenciar os recursos hídricos. Hoje, praticamente quase metade da população mundial ou vive próxima ou vive no entorno de bacias hidrográficas. Nós aqui somos um desses 2,7 bilhões na bacia do Alto Paranapanema. Então, a maior parte da população, como eu disse lá atrás, procura a água para morar, para viver próximo. E o Brasil, nesse contexto, ele é um país privilegiado. Do total de água doce que existe no mundo, o Brasil detém 12% dessas reservas. É uma imensidão. Brasil, Estados Unidos e Canadá são os países que detêm as maiores reservas de água doce do planeta. Mais um diferencial do nosso país. Positivo. Pelo menos esse é positivo. Só que no Brasil nós também temos o mesmo problema do resto do mundo. Aquela distribuição desigual que eu disse para vocês agora há pouco. A Amazônia detém 78% daqueles 12% de água que nós temos no Brasil. Ou seja, a população está concentrada aqui na região sudeste e a Amazônia detém praticamente quase todos os recursos hídricos do país. Isso lá na frente vai ser usado de novo esse dado. Usinas hidrelétricas. Vamos já começar a falar de usina. O barramento de um rio para construir hidrelétrica significa abrir mão de recursos naturais para produzir energia. Esse problema que nós tivemos aqui de faltar energia, quer dizer, essa energia que está vindo aqui em alguma dessas usinas de Piraju está sendo produzida para que a gente tenha esse bem-estar de estar aqui no dia de hoje, utilizando energia elétrica. E aí o que nós temos que decidir? A energia elétrica é um fator positivo ou negativo? Em que contexto nós vamos analisar? É importante ter energia ou não é? A energia elétrica é mais importante que a solar e eólica? O que nós vamos decidir em termos de matriz para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país? Quais são as ações? O que é mais importante? Qual é menos impactante? Um sistema eficaz de produção de energia é estratégico para o país. Nenhum país consegue se desenvolver, ter riqueza, se não tiver um sistema eficiente de produção e distribuição e geração de energia, seja ela qual for. Aí nós temos que resolver esse paradoxo, né? Nós precisamos produzir energia, toda a produção de energia tem impactos negativos, mas nós precisamos dela para viver. Então, o que nós temos que fazer? Como é que a gente resolve os casos? Nós temos que apurar, caso a caso, quais são os impactos positivos, negativos e qual o balanço final dessa história. E sempre num regime democrático, que é o melhor regime político que inventaram até hoje, nós temos que decidir os caminhos que a sociedade toma. O que nós vamos decidir? O que é melhor para nós? Que tipo de energia nós queremos ter? Qual a nossa decisão de vida? Que futuro nós queremos para nós? Porque energia, água, estão entrelaçadas entre elas, né? A água não chega à nossa casa sem energia. Então, uma coisa está junto com a outra. Essa é a matriz energética de produção de energia elétrica do Brasil em 2010. Vejam como é que é a concentração da produção de energia elétrica no Brasil. 75,9% é proveniente das usinas hidrelétricas.
75,9%. Eu estou falando de energia elétrica, tá, gente? Eu não estou falando da energia do automóvel. Aí a matriz é outra matriz. Lá, 45% dela ainda é limpa, mas tem um componente muito forte do petróleo lá, né? Porque o Eduardo lá fica gastando muita gasolina aí, né? Aí a gente consome muita gasolina, combustível fóssil, produzindo dióxido de carbono, mas isso daqui se reflete imediatamente na matriz energética brasileira, que hoje é um exemplo para o mundo, é uma das poucas coisas que nós podemos orgulhar no Brasil. A nossa energia, a nossa matriz elétrica tem 75% de um componente aparentemente muito seguro e renovável. Nessa matriz energética, ali onde vocês veem importação 8,8, é a energia que vem da Itaipu, parte paraguaia. Nós importamos energia elétrica de Itaipu porque o Paraguai consome basicamente só 20% da energia que é produzida lá. O resto vem tudo para o Brasil. Quantas usinas nós temos hoje no Brasil? Em torno de 500 usinas. Dessas 500, 167 são de grande porte. O que é grande porte? Acima de 300 megawatts de potência de geração. As grandes usinas... Paulo, desculpa, viu? Não foi de propósito, não. 97% da energia produzida por essas usinas são usinas de grande porte. Portanto, gente, quem já se ligou sabe que a pequena central hidrelétrica produz quanto? Não chega nem a 3. Perceberam o tamanho do que nós estamos falando? Só que no Brasil nós temos aí um problema muito sério. A energia elétrica brasileira é a quarta mais cara do mundo. Quarta. A nossa energia elétrica custa 3 vezes mais do que a energia nos Estados Unidos. É uma coisa assim absurda, né? Depois, isso é uma coisa à parte, está no meu ensaio, por que essa energia brasileira é tão cara. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas basicamente por causa de taxas, encargos e impostos. Minas Gerais e Rio de Janeiro, só de ICMS, recolhem quase 40% de encargos sobre contas de luz. Não dá, né? Vamos entrar um pouquinho na PCH. O que é uma pequena central hidrelétrica, que é isso que querem colocar na nossa cidade? É uma energia, uma usina hidrelétrica com potencial de até 30 megawatts. Potência, capacidade de geração. Acima disso, você tem a média e a grande usina. Funciona a fio d'água. O que é isso? Não precisa de grandes lagos. Com pequena queda, de cerca de até 40 metros, ela consegue gerar até 30 megawatts. Pequenas quedas d'água. Fio d'água, não precisa de grande reservatório d'água. Produz menos impactos sociais e ambientais. Não produz nenhum impacto? Produz, né? Qualquer fonte de energia produz impacto. Qualquer. São concebidas basicamente para atender pequenos centros consumidores. Não é uma Itaipu, não é uma Belo Monte. As PCHs foram concebidas para locais distantes, para atender o pessoal lá da Amazônia, que precisa de energia para sobreviver. Tem um reduzido custo de instalação. É muito fácil. O Brasil tem um know-how muito grande nessa parte de usina hidrelétrica. Know-how nacional. Os equipamentos e construções são nacionais. Ela tem uma viabilização e operação incentivada. Por que esse pessoal quer tanto fazer usina em Piraju? Ela tem uma série de benefícios na energia quando ela gera ela entra na cadeia de transmissão do país sem pagar um monte de encargos e taxas. A usina proveniente de uma PCH. E tem o PROINFA, que é um programa de subsídio governamental para a construção de PCHs, cujo fiador é o BNDES. Então é muito fácil você conseguir recursos no BNDES de até 70% do valor de uma usina. Só que hoje, o melhor aproveitamento para a energia ainda está no sul e sudeste. Os locais mais propícios para colocar. Além de tudo, o consumo está aqui também, né?
Quais os números de PCH no Brasil? 371 em operação, 61 em construção e 500 projetos. A maior parte desses projetos estão em Minas e, infelizmente, no Pantanal. O Pantanal que tem um sistema, um fluxo hidrológico maravilhoso, né? O nome Pantanal, né? Inunda e seca, e aquela riqueza de biodiversidade imensa. Nós vamos ter algumas PCHs lá no Pantanal. E, como a gente falou lá atrás, né, elas são responsáveis por somente 2,9% da energia do país. Todo esse barulho para uma coisinha muito pequena. As PCHs em alguns estados do Brasil, gente, pasmem, estão isentas de fazer o estudo de impacto ambiental. No estado de São Paulo, ainda bem que não. Mas alguns estados até isentam. Eu preciso de usina aqui no Mato Grosso. Bota a usina para funcionar, não precisa fazer estudo de impacto. Século XXI Brasil. A série da Rio mais 20. Essas dispensas de estudos de impacto ambiental, incentivo financeiro e fiscal, obviamente que estimulam e fazem com que, de repente, uma usina aqui em Piraju que pudesse gerar 40, 50 megawatts seja uma PCH, perceberam? De repente eu posso até colocar mais do que 30 megawatts ali. E lá na frente vocês vão ver o que isso é importante. Quando você começa a colocar muita PCH por causa desses incentivos financeiros e ambientais, você começa a fazer escadas de usinas. E você começa a mexer em toda aquela biodiversidade daquela flora e fauna locais, que vira um problema regional, que vira um problema estadual, que vira um problema de país, de segurança, de estratégia. As PCHs, esse é um ponto crucial do negócio. Elas não pagam compensação financeira. Alguns falam royalty erroneamente. Royalty, na realidade, é um termo que é usado no Brasil só para Itaipu, porque ela é binacional, Brasil e Uruguai. O termo correto é compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. O que é isso, gente? Foi instituído lá atrás, pelo governo, pelo Ministério das Minas e Energia, ANEEL, um valor que você paga na tua conta telefônica, que vai para o governo federal, e uma parte desse valor, 6,75% da energia que é gerada por essa usina, volta para estados e municípios, para que compensem os danos causados por essa usina. Os danos de alagamento, de assoreamento, de erosão de solo, de recomposição de mata ciliar. Então, 6,7% de todo o recurso monetário produzido das turbinas que geram energia em Piraju vão para o governo federal, ele volta para nós. Desses 6,7%, 45% fica no município, 45% para o Estado, 10% ficam lá com a União. Desses 6,75%, 0,75% daquilo ali fica no Ministério do Meio Ambiente para reverter para recurso hídrico, para os comitês de bacia. Você vê a importância daquele decreto da Dilma, criando no dia 5, agora de julho, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Comitê da Bacia Hidrográfica Paranapanema. Esse comitê, se bem gerido, bem cuidado, com os recursos bem aplicados, nós vamos conseguir proteger melhor o nosso rio, né, de urbanização, de efluentes, de desmatamento, ocupação irregular. Está lá o dado que eu falei da PCH, como é que ele volta para a gente. Ou seja, gente, a PCH aqui em Piraju vai pagar royalty ou compensação financeira para o município? Não vai pagar. A Jurumirim e a Piraju pagam. O município recebe cerca de 150 mil reais mês de compensação financeira para aplicar no entorno do rio, para proteger o rio. Essa é a finalidade da compensação financeira. Não sei se está sendo feito isso, não estou afirmando que sim, que não. Só estou dizendo que a finalidade é essa. O Brasil precisa viabilizar novos empreendimentos, eu não diria nem usina, não, o Brasil está se tornando rico, ainda bem. É um país que de desenvolvimento daqui a pouco vai se tornar um país rico. É a sexta economia do mundo, sexta. Mas qual é o nosso grande problema? A desigualdade social.
concentração de riqueza. Isso é próprio também de países em desenvolvimento. Quiçá daqui 10, 15 anos eu volte aqui e diga para vocês, nós conseguimos diminuir a desigualdade social do Brasil. Mas nós precisamos para atender essa demanda de crescimento e desenvolvimento de energia. Sem energia, a gente define, não se desenvolve. E esse sistema energético tem que ser confiável. Imagina que eu trouxe um negócio, parou, e aí, como é que eu posso confiar nesse negócio? Não tem energia, como é que você vai parar um metrô, vai parar para o país, né? A energia parou. Não tem como você continuar. Em termos de número, eu estou passando mais rápido, por isso para a gente chegar no ponto focal, nós precisamos de 70 mil megawatts de capacidade até 2020, só para atender esse crescimento de PIB de 2, 3% de crescimento ao ano projetado até 2020. Se o Brasil continuar crescendo a menos 2, 3% ao ano, nós vamos precisar de 70 mil megawatts de capacidade. Isso significa, gente, mais ou menos 5, 6 Belmontes. Para vocês terem uma noção do que é a nossa necessidade para atender só o crescimento vegetativo do país. Se tiver algum salto, pronto, temos que achar alternativa. Agora, existe uma outra forma de você também atender essa segurança do sistema, que é economizando. Existe um estudo muito interessante da Unicamp e a WWF sobre economia de energia no Brasil. No Brasil tem tanto campo para economizar. Vocês lembram da época do apagão, como é que nós economizamos energia? O Brasil pode economizar cerca de 50% de energia. De que forma? 30% em eficiência. Se eu começar a falar para vocês aqui o que gasta uma lâmpada, o que ela produz, o que ela gera de energia, é uma coisa absurda. Né? Ela gera mais energia para se autoproduzir eletricidade para ela mesma. Né? Esses números da Unicamp e da WWF são pesquisas de estudos científicos, né? Comprovados. Então, imagina, 30% de conservação, 10% nas redes de transmissão, que perdem de 15% a 17% da energia que transmitem. O Japão só perde 1%. Lá atrás eu não falei um dado para vocês de água, eu vi Japão aqui, me lembrei, muita informação, mas o Brasil desperdiça 40% da água, com migrações clandestinas e desperdício mesmo. O Japão desperdiça 6%. Vocês veem como é que a cultura é diferente, né, de um país para outro. Né? E nós podemos também repotencializar geradores antigos. Aqui mesmo em Piraju, nós podemos fazer um estudo. Será que Piraju pode crescer 10%? Aí a usina Paranapanema, aqui, que hoje é uma PCH, pode virar uma grande usina e pagar royalties para a gente, né, meu povo? Já pensou? Que maravilha! E nós podemos também... tem algumas usinas no Brasil que têm capacidade de você expandir mais geradores. Ou seja, grosso modo, gente, nós podemos hoje, com a economia de energia desse estudo da Unicamp, até 2020, aqueles 70 mil megawatts, não construir mais usina. Simplesmente cuidar da eficiência. Perceberam que, às vezes, quando a gente vê esse discurso, o país precisa, óbvio que precisa, mas a que custo? Será que não é importante hoje nós analisarmos melhor e tentarmos fazer o que nós fizemos em 2001 no apagão, trocando nossas lâmpadas, economizando, do que começar a agredir o meio ambiente? É uma decisão que nós temos que tomar. Por falta de planejamento, nós, via de regra, caímos naquela situação que ocorreu com o apagão de 2001. A gente sempre corre atrás. Nós temos a demanda e a oferta vai devagar. A demanda corre lá na frente e a oferta vem atrás. Com energia não dá para a gente brincar. Né? O que aconteceu em 2001? O país parou. E o que é isso? É só falta de chuva, como alegaram? Não é só falta de chuva. Teve todo um planejamento que aqui no terceiro parágrafo, né? A demanda brasileira crescendo e a oferta não acompanhou. O poder público que tinha que tomar as decisões no momento certo, porque decisões de energia são estratégicas. Você não toma uma decisão para daqui 3, 4 anos, no tempo de mandato
de um político. Você toma decisões de 10, 15, 20 anos, 30, 50 anos. A Rio Mais 20 vai estar discutindo o cenário do mundo para 2050. Então tem coisas estratégicas que a gente não pode brincar. Porque se a gente brinca, a resposta é imediata. Tanto de água, quanto de energia, quanto de mudança climática, que não é o tema hoje. Qualquer dia eu posso vir aqui para falar de aquecimento global para vocês. Gente, quando a palestra começa a ficar meio tediosa, estou vendo gente já abrindo a boca, com cara de sono, eu dou uma paradinha, eu chamo na minha aula de Wake Up News. Então nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui rápida eu vou fazer uma pergunta para vocês. E quem acertar essa pergunta vai ganhar um livro. O primeiro que acertar que eu ouvi, né? Tem que falar algo. Combinado? Tudo bem? É sobre o tema. É sobre Piraju. Falem bem alto quem souber a resposta para ganhar um livro. No início dos anos 1900, Piraju foi vanguarda nacional, por conta de alguns eventos importantes, como a construção da estação de trem na Vila Tibiriçá. Selma está aí, né, Selma? Tibiriçá. O projeto foi assinado pelo arquiteto de maior expressão da arquitetura brasileira do início do século XX. Qual o seu nome? Arthur Azevedo, vi lá no fundo. Quem falou Ramos de Azevedo? O Berê falou? Foi o Berê, né? Todo mundo falou junto. Você falou Arthur de Não Azevedo? vamos deixar, não. Ramos de Azevedo. É teu, Berê. Eu ouvi que você falou bem forte. Eu vi um monte de pessoas. Faz outra pergunta e dá pro povo aí. Oi? Faz outra pergunta e dá pro povo. Faz outra pergunta, não dá pra fazer outra. Mas a primeira? Hã? É a primeira? Não, deixa eu ver uma. Faz uma pergunta. Qual o significado do Rio Paranapanema? É Rio Ruim. Paranapanema. Rio Ruim. Eu sei, peixe. Rio Improdutivo. Quem falou? Rio Ruim. Você já tem meu dedo. Rio Ruim. Mas era por causa das corredeiras. Não, é sem peixe. Não, tinha peixe. Era por causa das corredeiras. Os índios colocaram aqui nessa região por causa das corredeiras. Era um rio de difícil acesso. Rio Bravo. Rio Ruim. Que ano que chegou a energia elétrica em Piraju? Que ano chegou? 1986. Não. 1906. Isso aí. Alguém quer. Eu vou fazer pergunta aqui, mas não estou todo mundo falar junto. Qual o valor da reserva legal da Amazônia? Quantos por cento da Amazônia tem que ter de reserva legal? Hã? Quem falou 80? Quem falou 80? Você sabe. E todo mundo sabe, falando o resto, né? Vamos continuar. Acordaram? Olha, esse quadro aqui está no meu livro também. Rapidamente, o que eu queria passar para vocês de conselho. É muito difícil você sair de um patamar, de uma fonte de energia e passar para outra. Isso não acontece da noite para o dia, leva anos, décadas, séculos. Se vocês olharem nesse quadro aqui de quase 300 anos, vocês vão verificar que lá em 1700 nós tínhamos o carvão como o principal indutor energético do mundo. À medida que chegou o petróleo e o gás natural, ele foi sendo substituído, mas até hoje nós temos um consumo em tonelada equivalente de petróleo muito grande de carvão. Até hoje nós temos em países pobres muito uso de madeira para produzir energia. Então quando a gente fala de energia eólica e solar, tem que ter um pouco de cuidado. Ali a eletricidade primária é justamente essa, proveniente de nuclear, eólica, solar, é incipiente, é pequena. Precisa ter incentivo econômico, precisa ter uma série de coisas, baratear o custo para que ela um dia se transforme no combustível fóssil que é carvão, petróleo e gás natural. Deu para entender essa história? É difícil você... Agora a energia eólica, não é assim, né? Não é desse jeito, não é do dia para a noite, é estratégico, é pensamento de longo prazo. E daqui a pouco a gente vai levar na PCH, um rio não
não é um simples canal d'água, ele tem uma série de serviços que presta gratuitamente para quem dele usufrui. E aquele ecossistema foi formado em milhões e milhões de anos. São corredores de biodiversidade, na realidade. Fornecem, entre muitas coisas, água, puro, alimento, terras, equilíbrio climático. Sempre ligo aqui para minha mãe quando ela estava aqui: mãe, como é que está aí? Ah, está X de temperatura. E aí em São Paulo, está Y. Sempre aqui estava um pouquinho mais frio que lá, mesmo no calor, né? Por causa dessa coisa maravilhosa do Rio, né? da umidade, o clima agradável de Piraju. Então esse rio que se formou com esses lagos, ele tem uma influência no microclima local. Serve também para recreação, turismo. A maior parte dessas coisas são gratuitas para a gente. Estoque limpa a água. Os rios recarregam os lençóis freáticos também. O aquífero Guarani, nós estamos sobre o aquífero Guarani, né? O maior aquífero do mundo. Pesca, lá na frente nós vamos falar de pesca, agricultura de subsistência. Olha quanta coisa um rio proporciona. Por isso que as civilizações se desenvolvem ao longo de cursos d'água. E quem mexe com isso, mexe com todos nós. Por isso, dessa discussão toda, quando você quer fazer alguma usina ou algum item que provoque algum tipo de impacto no rio Paranapanema. Por outro lado, gente, é óbvio que uma usina hidrelétrica não tem só fatores negativos, ela tem muitos pontos positivos. Um deles é o fato de nós estarmos aqui à noite com essa energia. Da onde que vem isso? Quem que nos propicia esse bem-estar? Ar-condicionado, iluminação. Agora, obviamente, como toda grande obra, provoca impacto. E por que esse debate ambiental está tão na moda? Né? É que, na realidade, a partir sobre a década de 70, é que começou-se a falar de uma forma mais assídua em meio ambiente, em impactos, começou-se a estudar de uma forma mais profunda o meio ambiente e os seus interrelacionamentos. A partir daí, nós começamos a entender melhor o que obras de energia impactam no nosso entorno, no nosso meio ambiente. E o que sempre economistas que têm esse viés ambiental falam? Nós temos que internalizar esses custos num projeto como um todo. O que é isso? Esse custo de impactar uma cidade como Piraju construindo uma usina, ele tem que estar no custo desse projeto. Nós temos que receber alguma coisa por isso. E no caso de usinas hidrelétricas, nós recebemos aquela compensação financeira para fazer face a esses impactos negativos que normalmente acontecem quando você coloca uma obra de produção de energia na sua cidade. Mas eu estava falando de impactos positivos. Quais são os impactos que uma usina hidrelétrica fornece? Então, uma energia limpa, relativamente limpa, sim, porque ela é proveniente da água. É renovável, sim, porque a água é a principal fonte de produção. Até hoje a gente sabe que esse ciclo, se acabar o ciclo hidrológico, acaba a vida na Terra. Ela é renovável. As nuvens, volta a água, volta a chuva, é um ciclo hidrológico que garante a vida na Terra. E é relativamente segura no Brasil. Por que ela é segura no Brasil? Porque nós somos um país tropical. Nós temos chuva abundante. Então, raramente acontece que você tem reservatórios com pouca capacidade de água quando teve. Isso aconteceu em 2001, aquele problema no Brasil. Por isso que é importante você ter outras fontes que comportem esses problemas sazonais de falta de chuva. Mas a energia proveniente de hidrelétricas, ela é limpa, ela é renovável e ela é segura. E hoje, os impactos da usina hidrelétrica são bem compreendidos através desses estudos, desde que eles sejam bem feitos. E desde que sejam acompanhados e que os encargos dos estudos sejam cumpridos. Então, por exemplo, a Votorantim assumiu uma série de compromissos com a nossa cidade, com a usina Piraju, através de estudos de impacto. Ela tem que cumprir o que está lá. Tem várias coisas com os ribeirinhos, com a flora, com a fauna local. Não é fácil, né?
você cumprir todos esses quesitos. Mas tem um arcabouço legal por trás disso que obriga essas empresas que querem construir usina a restaurar os impactos, tentar minimizá-los pelo menos. Impactos negativos. Eu elenquei alguns, eu não vou falar de todos para a gente passar para a PCH de Piraju. O grande problema da usina hidrelétrica, um dos problemas, o principal deles, é que você transforma um curso d'água criado há milhões de anos, que tem um fluxo todo natural, você passa a torná-lo artificial. Então você bota uma barragem, uma barreira, controlada pelo botão humano. Aí começam os problemas. Né? Se aquilo ali está há tantos milhões de anos, ele gerou um modus operandi. Existe uma biodiversidade toda, um ecossistema que depende daquele rio formado há milhões e milhões de anos. Aí vai o homem lá e coloca uma barreira e aperta o botão que abre e fecha. Aí começam os problemas. Problemas de alteração na flora, na fauna, na temperatura, na umidade relativa do ar, na evaporação e muitos outros. No sistema de temperatura das águas, nos peixes. Ou seja, todo aquele ecossistema foi afetado. Piraju. Se eu perguntasse, isso eu nem perguntei, né? Porque todo mundo ia saber, né? Nosso peixe dourado, aliás, eu vi a foto no observador, né, Paulo? Coisa, né? Nem o nosso símbolo maior aí estão cuidando, que pena. Mas vamos lá. Paranapanema era conhecido como um grande rio improdutivo, talvez pelas corredeiras, né? Nosso maior patrimônio. Os autóctones que aqui viviam diziam que deram esse nome a ele. Significa grande rio improdutivo. Nome indígena. Ainda hoje falava com o Paulo Vigu, ele tem um projeto de colocar nomes de ruas em Piraju, nomes indígenas. Eu até achei curioso, eu nunca tinha me atentado a isso. Toda a nossa origem indígena, não tem nenhuma rua com nome indígena. Eu trabalhava na Shell tempos atrás e fiz um posto de combustível lá em Ubatuba. Tibiriçá, é verdade, viram, né? Como viram, mas nome de rua não, né? Em Ubatuba, todos os nomes de rua são indígenas. Cunhambé era o nome do posto, que é o nome da rua, onde estava instalado o posto de gasolina. O nosso rio Paranapanema tem 929 quilômetros de extensão. E por que Piraju foi premiado com tanta usina hidrelétrica? Né? Ele nasce lá em Capão Bonito, num certo patamar, né? E ele começa a cair até chegando num patamar de 280 metros, lá no pontão do Paranapanema. Então aqui na nossa região está a maior queda. Daí se explica as usinas terem vindo para cá, porque você produz energia com a queda da água. E essa bacia do Paranapanema esconde tanta riqueza arqueológica, né? Quem já teve a oportunidade de ir no Museu Arqueológico aqui de Piraju ver aquelas belezas que de tantos e tantos anos? Quem que foi? Levanta a mão, para ter noção. São poucas pessoas, né, gente? Tem uma... Piraju tem muita história embaixo da terra, né? O plano diretor de Piraju, feito em 2004, em vigência, eu coloquei ele para representar aquele arcabouço legal que nós temos de várias leis que protegem o nosso rio. E o plano diretor é um deles. Ele diz que a nossa vocação é turística e temos que preservar, no sentido cultural e natural, a nossa cidade, representada pelo Rio Paranapanema. O que é o plano diretor? Ele nasceu de discussões, mais de 60 audiências públicas, com todos os líderes representantes da sociedade. E construiu-se o que a cidade planeja pelos próximos 10, 15, 20 anos. Para onde a cidade vai crescer, o que pode fazer, o que não pode, aonde não pode fazer. Foi decidido pela sociedade como um todo. E o plano diretor diz o quê? Vamos preservar o nosso município, vamos preservar a nossa riqueza, o nosso rio. E vamos ter um viés de turismo, vamos investir em turismo na cidade. Essa é a nossa vocação. E nessa oportunidade, eu tive a oportunidade, na época, participar de algumas audiências. O plano diretor foi feito pela empresa da minha irmã, Rosângela, em 2004, eu participei de algumas audiências. E ficou muito claro a rejeição por uma nova usina, porque na época estava todo aquele burburinho da Piraju, né? E já se falando da PCH pela Votorantim.
E aí eu queria exaltar, aqui nós temos alguns representantes de ONGs, alguns ditos ambientalistas, o Zé Carlos não gosta que chame de ambientalista, né? Gosta que chame de passarinheiro. E eu queria render minha homenagem a essas pessoas, alguns que não estão aqui, mas a consciência ambiental pirajuense começou lá atrás, né? Praticamente junto, na década de 70, com esses ambientes, esses movimentos ambientais. Em 1972 foi a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente. E aí gerou o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, existente até hoje. E algumas organizações são aqui citadas. E certamente, eu digo isso no meu estudo, essas organizações já fizeram história, já fazem história. É um marco, né? Esse trabalho voluntário de tentar proteger as nossas vidas. Ninguém é contra o crescimento de Piraju, o desenvolvimento da cidade. Nós precisamos ver até onde a gente pode crescer sem destruir aquilo que é a nossa vida, né? Aliás, gente, eu não sou ambientalista, não, viu? Eu sou administrador de empresas, eu me apaixonei por esse tema, porque como Eduardo Martione, eu sou empresário do ramo de combustíveis em São Paulo, comecei a fazer a minha dissertação de mestrado sobre o etanol, e o etanol me fez produzir esse livro aqui, né? Porque a partir daqui eu comecei a estudar o meio ambiente. Foi a partir daí que nasceu essa minha vocação de tentar estudar os recursos naturais. Vamos entrar em Piraju agora, para a gente ver se consegue fechar 9h30 a nossa conversa. Quem é a EC Brasil? Para fazer isso, gente, eu estudei, eu fui atrás, eu corri atrás de informações, de literatura e de dados. Para quem não sabe, muitos já sabem, é uma empresa com sede em Porto Alegre que tem 5 anos e meio de vida. 5 anos e meio é a EC Brasil. O capital social da empresa é de 1,45 milhões. Ela não é conhecida, obviamente, no Brasil. E, o mais importante, ela não tem nenhuma expertise em usina hidrelétrica, nenhuma. Ela fez alguma coisa na área eólica. E essa empresa quer vir em Piraju e construir uma PCH. É essa empresa. Nós recusamos a Votorantim, o maior grupo privado brasileiro, de respeito, tem algumas, como toda empresa, né, gera impactos positivos e negativos, mas eu acho que o crédito da Votorantim é muito grande, né, gente? É uma empresa de muito respeito, de muita história, de muito patrimônio. Não se compara, eu acredito, eu acho, com uma empresa. Não conheço os donos, não sei quem são, conheço de nome, que eu fui levantar para ver quem era, mas como é que você vai casar? Porque usina hidrelétrica é mais que casamento, né? Olha aí a usina, quanto tempo tem a Paranapanema, gente? É de 1938, 37, né? Está aí até hoje, pô, o grupo Votorantim. Então você casa e fica para os teus netos cuidarem disso. Nós queremos uma empresa de 5 anos para casarmos com ela aqui em Piraju? Essa é uma das perguntas, né? A EC Brasil orçou em 160 milhões a obra. E a potência de 28,5 megawatts, portanto, uma PCH. E vai alagar 0,6 km² de área. Em torno de 25 metros de cada margem do rio Paranapanema, lá naqueles 7 km de calha natural, lá perto em frente ao Parque de Dourado. Como nós temos todo esse arcabouço legal que impede novas usinas, o que eles vislumbraram de forma até inteligente? Piraju tem um esporte legal que é a canoagem. Deixa eu oferecer alguma coisa para o município, em contrapartida, eles não precisam fazer isso. Eles podem simplesmente ir aqui e propor uma usina. Mas tem todo um cabedal, um arcabouço legal que impede novos entrantes na área elétrica em Piraju. Eles encontraram uma forma de tentar optar a opinião pública, o poder público, para construir a usina, através da pista de slalom. Peguei uma foto do meu amigo Zé Carlos, da Transpira, né, com a devida autorização, e ele fez esse trabalho, que aliás, parabéns, viu, Zé, a todas as organizações aí que... Essa é a ideia que nós temos aí do que vai acontecer com a PCH. O parque, a calha natural, mais ou menos ali o lago que vai se formar, e o parque aquático. Agora, olhem bem onde está o parque aquático, né? Nós aprovamos o Código Florestal brasileiro em 25 de maio, que diz que
no entorno de cursos d'água, dependendo da sua metragem, você tem que preservar uma certa faixa de área de preservação permanente. Salvo o mau juízo, aquela ponte lá da Paranapanema tem 140 metros, aqui embaixo é por aí. Significa que de cada lado de margem nós temos que ter 100 metros de preservação. Portanto, a pista de slalom não pode ser ali. Isso é uma lei federal, estou nem falando da lei municipal. Não pode ser ali. Aí eu fiz um estudo baseado na resolução 0186 do CONAMA para chegar na conclusão se essa usina é benéfica ou maléfica para a nossa cidade. Essa resolução 0186 do CONAMA é que define os estudos de impacto ambiental. Então aqui de forma resumida eu fui atribuindo pontos a cada um dos impactos em 4 eixos principais: ambiental, social, econômico e cultural. O primeiro eixo ambiental, vocês observam que é uma predominância de impactos negativos. Cada um desses impactos do ensaio eu discorro sobre eles. O que impacta na fauna, o que impacta na flora, quais são os prejuízos ao solo e assim por diante. Os impactos positivos da hidrelétrica estão lá em cima. Eu vou seguir, tudo bem assim, gente? Posso seguir? Se vocês quiserem que eu discorra sobre algum item especificamente, senão a gente ganha tempo para deixar um espaço para o final. Só para vocês entenderem o mecanismo do final da minha conclusão, eu vou repassar isso aqui. Então nós vimos o eixo ambiental, esse aqui é o eixo econômico. Impactos positivos. Gera emprego? Gera. Mas o pessoal, os vereadores, os 3 que tentaram derrubar as leis, e foi considerado inconstitucional, porque o Parque do Dourado é de poder do Executivo, não poderia ser feita uma alteração pelo Legislativo, para assim que entender o jurídico da Prefeitura, né, Cristiano? O Brantini fala muito de emprego. Sabe o que acontece com uma PCH, gente, em termos de geração de emprego? Você constrói ela num horizonte de 3 anos. Uma PCH, não uma grande usina. Você emprega, no começo, mais ou menos 120 profissionais. Você vai fazer o projeto executivo, você vai analisar a área, você vai envolver licenças e tal. Então é um serviço mais de bastidor. Do primeiro ano e meio até o terceiro é que acontece a obra efetivamente. Então a geração de emprego é como se fosse uma parábola. Você começa devagar, você tem um pico de 300 funcionários, lá pelo segundo, terceiro ano. E no final, o que sobra aqui para Piraju para operar a usina? 30 funcionários. Que você pode operar à distância, não precisa ficar aqui. Então uma PCH ao longo de 3 anos gera cerca de 300 empregos. São efetivos? Não. São temporários. A maior parte desse pessoal vem de fora. Porque uma Votorantim, uma grande empresa, não nesse Brasil, elas têm essa mão de obra em outros locais onde elas fazem usina. Aí sobra para nós o quê? Um rastro de problemas sociais, de doenças venéreas, de prostituição, de alcoolismo, de droga, problemas de segurança, porque você bota dentro da tua cidade, Piraju já viveu isso, um contingente enorme de pessoas que a cidade às vezes não tem capacidade de absorver de uma vez só. Então a geração de emprego, eu frisei um pouco mais desse ponto, é bom vocês compreenderem isso. Uma PCH não é uma Belo Monte, não é uma Três Gargantas, não é uma Itaipu, é uma pequena central hidrelétrica. Ou seja, ela gera poucos empregos diretos. Não paga compensação financeira, lembra-se disso? Que é o royalty. E durante a obra, ela usa muito do material de construção da cidade, então provoca uma inflação, uma carestia na cidade. Acaba material de construção, acaba fios elétricos, enfim. Né? É uma coisa boa por um lado, mas por outro, você precisa estar equipado para atender essa demanda alta que você vai ter dessa obra que vai acontecer na cidade, que aconteceu, aliás, em 2002 em Piraju, com a usina Piraju. Tudo que eu estou falando aqui, nós já passamos por isso. Né? Os programas sociais, impactos positivos, é um novo lazer, realmente. Nós temos um lago, uma pista de slalom, é um novo lazer. Nós não temos lago em Piraju, gente? 4. Tem um lago, né? 4. Precisa de mais um? 4. Mas é um impacto positivo, não deixa de ser. Né? Alguns empregos, sim, mas aí até hoje temos problema aí com desapropriações das usinas, né? Temos prejuízo aos pescadores, enfim, aquilo que eu falei agora há pouco. E o último, o quarto eixo, o eixo cultural,
E um impacto positivo não tem nenhum, e no negativo nós vamos perder essa riqueza embaixo do solo, que à medida que você inunda é irreversível. Acabou. Não tem mais jeito. Alagou, um abraço. Não temos mais aquela riqueza cultural para um dia a gente ir lá cavar e verificar o que aconteceu com a nossa cidade lá atrás, a nossa história, a nossa cultura. Resumidamente, gente, esse é o quadro que eu tracei para eu entender a minha posição. Mas é bom ou não é para Piraju? 69,3% de impactos negativos ante 30,7% de impactos positivos nesses 4 principais eixos analisados. O impacto maior, obviamente, apesar de ser uma pequena central elétrica, é na área ambiental. 30% de impactos negativos. Por esse alagamento que ela vai provocar, mexer de novo na estrutura do nosso rio. E aí essa sentença própria que eu coloquei no meu estudo, que é a minha posição, que por todo estudo não é recomendável construir uma nova usina elétrica nos moldes do que está sendo proposto. Eu estudei isso. O papel é nu e cru e frio. Né? Não devemos nos curvar ao poder econômico, que é forte, que é poderoso, para implantar uma obra à custa do nosso patrimônio ecológico e cultural, que é a nossa maior riqueza. Nós estamos privilegiando, na realidade, uma visão estreita. Não estamos pensando no longo prazo. Aliás, basicamente, né, Luciano, o teor da tua conversa aquele dia que eu ouvi lá, parabéns pela posição, né? É isso mesmo, que eu penso igual a você. Uma usina, gente, agora as justificativas, para terminar a minha apresentação, as justificativas da minha colocação. Uma usina altera a paisagem de forma irreversível. E existem compromissos de longo prazo. É uma temeridade, ao meu ver, a gente entregar esse patrimônio a esse Brasil. Diferentemente seria Votorantim, do meu ponto de vista, já é outro tipo de análise. Os estudos e as respostas apresentados por essa empresa são estudos sem conotação científica nenhuma, totalmente desconforme. Vimos um completo despreparo desse pessoal em apresentar como se chega de Porto Alegre aqui com algum lobby por trás e a Piraju, mas eu vou implantar essa usina, não tem problema, não é assim, né? Graças a Deus nós temos essa consciência ambiental, esse cabedal de lei e a população engajada, né, nessa temática, com muito conhecimento. Sobre a canoagem, né, alguns me criticaram, dizendo, mas você está querendo o atraso da cidade, é a única oportunidade que nós temos, vamos perder isso, daqui a pouco nós não temos mais nada. Eu não sou contra o esporte, muito pelo contrário, né? Alguns que me conhecem aqui sabem, na minha época de Piraju, jogava no Dom, tem muitos amigos ainda aqui que lembram com muita alegria dessa época. E eu sou um cara do esporte, gosto muito de esporte, acompanho, pratico e gosto. Mas não é estratégico para Piraju a canoagem. O que vão dizer os praticantes de futebol, de vôlei, de basquete? Nós não podemos depositar só nesse esporte o futuro da nossa cidade. E esquecer de outras práticas esportivas. E não sou contra a canoagem. Eu acho que nós temos que continuar, porque nós temos atletas de alto nível aqui. E nós já temos uma alternativa para a pista de slalom lá na Jurumirim, que é a Dunk Energy. Em 2009, né, Zé? Me corrija você, o Ricardo Assaf estiveram lá. Cadê o Ricardo? E a Dunk Energy cedeu, a princípio, um espaço para fazer a pista de slalom na usina Jurumirim. Não precisa da pista aqui. E outra, gente, se esse pessoal que está aqui praticando canoagem já tem resultados de alto nível, por que tem resultado de alto nível? Porque nós temos lagos, nós temos correnteza. Eles praticam o natural, o esporte deles aqui em Piraju. Nós vamos fazer uma pista de slalom, quem é que vai administrar isso? Quanto vai custar isso para o município? E nós temos alternativa para eles. Né? E a outra, nessa usina Jurumirim, gente, uma coisa que está no estudo, é importante eu ressaltar para vocês, na usina Jurumirim não tem escada para peixe, como nós temos aqui no Paranapanema. O Dourado tem estudos que Selma caminha mais de 1.000 quilômetros o peixe dourado, você que está estudando biologia.
Se ele caminha aqui no Paranapanema e sobe, chega lá na Jumilinha, travanca. O homem botou o botão lá e não passa, não tem escada. Então a ideia lá na Duck, né, Zé, se eu estiver enganado, a ideia era fazer a pista de slalom e uma escada do peixe ao lado. Um canal. Você resolver com um Seria canal. escada, seria um canal que nem. Um canal, não uma escada como tem aqui. Não. Melhor ainda. Vamos deixar o dourado para eu criar, né? Piraju é peixe dourado. Olha a pista de slalom de Itaipu, gente. Dentro da usina de Itaipu. É isso aqui, uma pista de slalom. Olha a área de APP, aqui a preservação permanente. Tá vendo? Lá para trás a escada de peixes, olha lá. Tá vendo? Isso aqui é Itaipu. Sabe quantos eventos acontecem aqui por ano? Nessa pista, vocês têm noção de quantos eventos? Quase nada. Quase nada. Nós vamos Ela é competir. fechada, pessoal. Oi? A casa da subida dos peixes, ela é fechada. De novembro a março. Nós vamos competir com eles. Piraju vai competir com o Itaipu no calendário internacional da canoagem nacional. Nós já tivemos aqui um evento nacional de canoagem, né, o ano passado. Pode se realizar em Piraju com as pistas. Não precisamos de uma pista de slalom. Nós vamos competir com Itaipu Nacional, 14 mil megawatts de potência. Responde por quase 30% da energia elétrica do Brasil. Mais um elefante branco. Perfeito. Quem falou? Alex. É isso mesmo, Alex. Um elefante branco, na minha opinião. E é isso que eu digo aqui. O que vai acabar acontecendo com a pista de slalom em Piraju vai virar igual o complexo esportivo lá de 2007 que nós construímos para os Jogos Pan-Americanos. Gastaram milhões e milhões das moscas. No Brasil, no Rio de Janeiro. Complexo de 2007 dos Jogos Pan-Americanos. Na África do Sul fizeram 7 estádios. 6 deles estão abandonados. Na África do Sul. O Pacaembu, gente, ele só tem alguma renda hoje porque o Corinthians está jogando lá. Quando o Corinthians sair de lá para o estádio dele ano que vem, o Pacaembu há 2 anos atrás da prefeitura do estádio. Eles queriam doar para alguém administrar aquilo. Só dá dor de cabeça, só dá problema, só dá manutenção. São Paulo, a cidade maior da América, a mais rica da América Latina. Pacaembu. O Santos, eu até falei hoje dentro do Vale, o Santos Futebol Clube tinha um time de futebol de salão, contratou o Falcão no ano passado. Foi campeão brasileiro. Esse ano desinvestido, não tem mais. Não tem o Santos, porque não tem patrocinador. Para esporte de alto nível, você tem que ter, por público e privado, você tem que ter patrocínio. Que você tem que ter uma base estrutural, você tem que ter bons professores, você tem que ter preparo, você tem que ter equipamento. A canoagem é um esporte popular, gente. Quanto custa um barco? De 4 a 10 mil reais custa um barco, fora os equipamentos. Não é um esporte popular. A prefeitura hoje, em todos os percursos, continua, até contribui com esses atletas. São verdadeiros heróis. Eu não sou contra acabar com a canoagem em Piraju, mas vamos ampliar a nossa visão, vamos olhar mais longe, vamos ver se é isso que é importante para a cidade. E aí, gente, nós vamos por mais um ECAP News, né? Já estão dormindo aí, não? Agora a pergunta é mais difícil. Quem conhece o Rubicão? Eu estou acabando, hein? Mais 10 minutos eu acabo. Aquele tempo que o Paulo me comeu. Eu vi o seu livro. Hã? Eu vi o seu livro. Rubicão. Quem responder vai ganhar. O negócio é o seguinte. Ô Zé, você consegue ler aqui? Não? Não dá? Quem que lê para mim? Selma? Lê que eu depois quero falar com você. Lê para mim a pergunta. Oi? Júlio César, em 49 a.C., tomou a decisão de atravessar o rio Rubicão em direção a Roma em busca do poder. Com as palavras Ale Jack iniciou a retomada do poder e deu início ao Império Romano. Atravessar o Rubicão significa romper barreiras e ir atrás de um sonho de conquistas. Traduz a frase dita por Júlio César. O que significa Alea Jaques? O que significa? Sorte não sabe. Ouvi aqui primeiro. Até vim aqui para ouvir. Depois eu te arrumo. Vamos ver qual é. Gente,
pô, esse cara está falando, só está criticando. Não, eu vou propor agora algumas coisas, assim, 5, 10 minutos, que também está no estudo, que ao meu ver, a gente pode fazer para tirar Piraju dessa situação que ela está. Então a frase atravessar o Rubicão significa transpor um rio que o Senado romano dizia para não transpor, para você não ficar vulnerável com a Suíça, que fica ali ao norte da Itália. O Júlio César tinha sido deposto, estava lá naquela região do norte da Itália, e Pompeu estava administrando Roma. E o Júlio César não se conformava com isso. E ele falou, eu vou atravessar o Rubicão e vou reconquistar Roma. Esse ato dele de atravessar o Rubicão que ocasionou o início do Império Romano, que foi um dos mais longevos, um dos mais ricos, uma das civilizações mais prósperas que nós conhecemos. Então, atravessar o Rubicão ficou com esse significado metafórico, de atravessar um obstáculo difícil em prol de realizar um sonho. É dessa forma que eu enxergo o Piraju. Então, no meu ensaio, eu chamo isso que eu vou falar agora de Piraju precisa atravessar o Rubicão. De que forma? Piraju já foi vanguarda. Quando nós ouvimos isso, né? Energia elétrica, a escravidão chegou aqui, foi abolida aqui antes, o bonde elétrico, água encanada, até um presidente americano esteve aqui, né? Só que faz tempo. Eu nem era nascido quando isso aconteceu. Acho que ninguém aqui era nascido. Então essa vanguarda está muito lá para trás. Nós precisamos ser vanguarda de novo, nós precisamos voltar a ser protagonista na região. Oi? Vai ter trem. Está retraindo. Ah, vai ter o trem agora. Vai ter o trem. O que aconteceu com o Piraju, né? Piraju atrofiou e os vizinhos cresceram, né? Você pega Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos, Ipauçu, o que era 50 anos atrás e o que é hoje. E Piraju parece que ficou parado no tempo e no espaço, comparativamente a outros municípios vizinhos nossos. Não estou nem falando de outros locais. Por que aconteceu isso? E o que nós temos que fazer? Ao meu ver, como é que nós temos que atravessar o Rubicão? Primeiro, nós temos que ter uma sinalização forte do poder público. Alguns dizem que não é o poder público, que é o empreendedorismo que tem que vir. Mas se o Estado, no caso aqui representado pelo município, não dá o norte e não fomenta o norte, as coisas não acontecem. Eu ouvi falar, não vou citar nome, mas alguém me disse, eu vi uma indústria que ficou 2 anos para ter uma licença para abrir a indústria aqui em Piraju. 2 anos, lá no Parque Industrial. Uma coisa assim insana, né? Já tem na área industrial, por que leva 2 anos para ter uma licença para ser dono de solo? Na área turística, que eu acho que é a nossa vocação, sinalizar claramente, ser o grande articulador. O Estado tem que dar essa sinalização. E na minha opinião, ainda não deu. Esse caminho, estando claro esse caminho, gente, com certeza os empreendedores virão. Nós temos como captar turistas num raio de 200 quilômetros. Infelizmente, nós estamos muito longe de São Paulo, que é a cidade mais rica do país, 320 quilômetros. Mas aqui nós temos um entorno de 200 quilômetros, quase 1 milhão de pessoas. As associações de município pegam um ônibus, faz um programa bonito, vamos visitar as cidades, vamos trazer esse pessoal para cá. Agora, nós estamos preparados para trazer esse pessoal para cá? Se houver vontade política, os empreendedores vêm. Aí nós temos que trazer o que para cá, gente? Hotel, pousadas, complexo de ecoturismo, passeios. É que uma coisa, é difícil você dizer o que vem antes e o que vem depois, né? O Tostines é gostoso porque é crocante ou é crocante porque é gostoso? O que vem antes? Então, eu acho que é uma coisa meio que intercalada. Nós temos que fazer tudo meio que ao mesmo tempo para tentar recuperar esse tempo que nós perdemos. E nós temos toda essa beleza natural que a gente pode fazer trilhas, passeios, envolver a terceira idade, jovens nessa empreita. A analogia dos tostines é assim, o tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? O que vem antes? Né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Não vamos precisar ter empreendedor aqui para ter hotel ou o poder público vai dar a sinalização clara? Tem que ser tudo ao mesmo tempo, já passou muito tempo, nós perdemos muito tempo. Uma das ideias que eu tenho naquela parte bonita ali do lado da Sabesp,
que é uma área bonita de frente para o Beira-Rio, desenvolver um complexo de águas ou até no Parque Dourado, um hotel nos moldes que nós temos em Barra Bonita. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visitado lá o complexo de águas de Barra Bonita, fantástico, maravilhoso, do lado da usina. Por que Piraju não tem isso? Com essa beleza toda aqui que nós temos. Falta sinalização do poder público? Falta. Falta empreendedor? Falta. Mas vamos sair, vamos atravessar o Rubicão, né, gente? Pode ser no Parque Fecado, pode ser naquela área pós-ambiente que é do Edinho, estive até conversando com algumas pessoas. Parece que a Sônia também tem algumas terras ali naquela região. Outra ideia que eu tenho, quem conhece Pousada do Rio Quente, que já foi lá naquelas águas maravilhosas em Goiás? A Pousada do Rio Quente, você fica lá 11 da noite, né, numa piscina de água quente natural, vindo de fontes, olhando para aquele céu estrelado a 28 graus, naquela água, praticamente água de chuveiro, né, que a gente fala. Né? Como é que se consegue aquilo? Você perfura 1000 metros de profundidade e poços artesianos, e a água sai a 50, 80 graus. Por que não podemos fazer isso aqui? Você imagina você sentado ali naquela área do lado da Sabesp, do complexo de água, olhando para aquele céu maravilhoso, aquela paisagem. Não vai vir gente para Piraju para curtir isso? Águas de Piraju. Outra coisa, no começo eu falei para vocês, você vê que a coisa vai se intercalando, vai se encaixando. Né? A água vai ser o ouro azul do século XXI. Por que não fazer aqui em Piraju alguma indústria de água que tenha vazamento e comercialização sustentável e mais, o mote da coisa, um selo de qualidade, Águas de Piraju. Essa água de Piraju é da fonte da estância turística de Piraju. Agregar valor ao produto. Empreendedores, olha quanta oportunidade. Na área ambiental, tanta coisa podemos fazer, né? Parques, estações ecológicas, reservas. E tudo isso, gente, quando você faz, você recebe um percentual do ICMS verde do Estado. Você recebe como contrapartida à medida que você cria parques, unidades de conservação. Estamos tentando atravessar o Rubicão, é essa a ideia. Né? O que eu falei agora do ICM verde, do ICM ecológico. Construir centros de referência em usinas. É tão simples isso. Vamos ter um laboratório lá de desenvolvimento, viveiros de flora e fauna locais, lá na usina Piraju. Tem tudo ali para a gente fazer isso. Investir em silvicultura e aquicultura. Gente, aqui em Piraju, não sei se vocês sabem, mas no mundo todo, o alimento mais consumido é o peixe, muito mais que carne de boi e muito mais que frango. O Brasil só produz 0,5% do peixe consumido no mundo todo, só 0,5%, tendo 12% da água potável doce do planeta. Então nós temos um potencial imenso de atuar em aquicultura. Existem 8 reservatórios públicos, não sei se você não sabe disso, aqui na região do Paranapanema. Está em estudo, 8 reservatórios de pesca. Não pesca predatória, né, gente? A pesca sustentável. Criar peixe e vender peixe, alimentos saudáveis, de forma sustentável, sem perder o meio ambiente, utilizando o nosso maior patrimônio, que é o rio. Promover seminários, palestras, eu me disponho a ir lá o dia que quiserem. Falar de educação ambiental, fizemos o Corujito. Hoje, não sei se algum de vocês adultos, além de eu e do Alex, tiveram a oportunidade de ver esse teatro lá. Eu. Zanata, que coisa maravilhosa, quem mais viu? Aquela criançada vibrando, o pessoal falando de meio ambiente. É inesquecível, eles nunca mais vão esquecer disso. E essa geração daqui 20, 25 anos vai dirigir o nosso município. É assim que a gente faz, é formando a base, né, com educação. A Duck Energy já desenvolve em Salto Grande reservatórios, produção de alevinos. Por que não em Piraju? Por que não desenvolver isso aqui? Transformar a cidade em um cultivo de pescado sustentável. Então, gente, deu um rol. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Essas leis de Piraju são legais, são bacanas, são fruto do trabalho de muitos pirajuenses visionários. Mas eu já vi no jornal, você deve ter visto, a Abragel, que é a Associação das Pequenas das PCHs, um promotor público de Chavantes, colocou uma matéria no jornal que ele está dizendo o seguinte, que essas leis são inconstitucionais.
Você não pode legislar no município, proibir de eu empreender alguma coisa quando você tem uma lei maior que a Constituição do país. Então você pode quebrar essas leis a qualquer momento, entre aspas, né? Então a única saída que eu vejo definitiva para nós, aproveitarmos agora, né, a criação do Comitê da Bacia do Alto do Paranapanema, de tentar fazer o tombamento a nível estadual e federal. É o único jeito. Aí nós podemos esquecer desse negócio de usina aqui em Piraju. Porque uma hora ou outra vão arrumar algum subterfúgio, né? Salvo o maior juízo, o poder econômico é muito forte, mesmo com alguns pirajuenses defendendo com unhas e dentes a não construção da usina, mas o poder econômico é muito forte. A única forma que eu vejo definitiva é uma legislação federal de tombamento daquela como patrimônio da humanidade, não só do Piraju. Então, gente, para finalizar, eu não pretendo condenar a usina hidrelétrica, longe de mim, a gente sabe que é importante, vimos hoje aqui um exemplo não combinado do que aconteceu quando você não tem energia, né? É importante que a gente sempre, de forma democrática, discuta, sem radicalismo, os prós e contras de cada estudo, para verificar o que o conjunto da sociedade quer para o seu futuro. E aquilo que eu disse para vocês, para você mudar um sistema energético de combustível fóssil para energia renovável limpa, você não faz da noite para o dia, você leva décadas, anos, séculos. Então não adianta dizer que a energia eólica é legal, é bacana, mas você tendo, e ajuda a ter esse benefício, você tem as hidrelétricas, a eólica pode complementar, quando você não tem uma, você tem outra. Porque a eólica, o problema dela é a intermitência, né? Assim como a solar, ela não funciona o dia inteiro. Mas aí você tem a hidrelétrica aqui no Brasil, com as chuvas, nós temos praticamente o ano inteiro, ela supre a intermitência da eólica e da solar. Até isso nós temos de benefício em Piraju. O que deveria atrair muitas indústrias para cá, porque o que a Votorantim fez a Piraju? A autoprodução. Tudo que ela gera de energia vai para a indústria dela de alumínio. Né? Porque quase 90% do custo de alumínio, de produzir alumínio, é energia elétrica. Basicamente, então, é o último slide, o que nós temos que decidir nós? Que mundo que nós queremos viver? Nós queremos viver como os índios ou nós queremos viver como os americanos? Como os americanos não dá, porque se todo mundo quiser ter o planeta americano, vamos precisar de 5 planetas Terra. Hoje, o planeta Terra finito já se consome uma vez e meia o que ele é capaz de nos fornecer. Se todos tivermos o padrão americano ou europeu de vida, não vai ter lugar para todo mundo. Então, que lugar nós queremos? Um meio termo entre o americano e o índio? Ou nós vamos, o crescimento demográfico vai chegar uma hora que essa curva vai ser descendente? Como já está acontecendo em muitos países, como a Itália, por exemplo, que a população é decrescente. Só que como a expectativa de vida está aumentando, então essa história de crescimento demográfico ainda vai continuar, pelo menos por mais 40 anos. Em 2050, seremos 9 bilhões de pessoas no planeta. Né? A maior parte concentrada nos países asiáticos, na China. Mas a decisão é nossa, né? Onde nós queremos viver? Nós somos mais uma das 99% de espécies que já se extinguiram na face da Terra. O planeta continua. A gente pode ir embora, mas o planeta continua. Nós somos mais uma espécie. A vantagem é que nós temos a sabedoria, a inteligência, né? O livre-arbítrio para decidir o que nós queremos, que mundo nós queremos viver. E nós precisamos de líderes sustentáveis para que fomentem essas ideias de sustentabilidade. Aonde nós queremos chegar? Como é que nós vamos viver no futuro? E se não se embasar em instrumentos de sustentabilidade, não vai ter espaço para todo mundo. A Rio+20 vai falar basicamente de desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Por trás da palavra, futuro. Base sólida, mas para o futuro. Viver agora, mas não consumir agora. Eu tenho que deixar o mundo melhor do que eu recebi para os meus filhos e netos. E não deixar o mundo pior para eles. Isso é sustentabilidade. Sempre em perspectiva de longo prazo. Então, os ambientalistas têm que ter ponderação. Os empreendedores têm que entender que não adianta fazer obra a qualquer custo, a qualquer preço.
e o Estado tem que garantir esse status de equilíbrio da sociedade. Os três têm que ter atitudes ponderadas. Em resumo, a melhor política é aquela que passa ao largo da intolerância e do radicalismo e estaciona no equilíbrio. Tá bom, gente? Consegui terminar um pouquinho, 15 minutos, né, que me foi tomado. Agora a gente vai falar um pouquinho, 15 não, né? São 15 para as 10. Eu tenho mais duas coisinhas para falar para vocês depois ali, mas a gente pode ficar aqui, não sei que tempo nós temos. Se vocês querem mais alguma informação, se ficou faltando alguma coisa, mas a palavra está livre para a gente trocar conhecimento e experiência. Eu pediria que vocês não fossem embora ainda, porque tem uma surpresa para vocês no finalzinho. Então, senão vocês vão se arrepender. A palavra está aberta, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria. A doutora Letícia podia fazer isso. A doutora Letícia existiu? Olha, eu ouço a boca pequena, que não sei se é verdade ou não, que esse Brasil, na realidade, representa a Votorantim. Eu não tenho provas nenhuma disso. Não tenho provas, não posso falar. Mas o processo de indeferimento da usina para a Votorantim foi muito bem fundamentado na época. Basicamente pela ação dos pirajuenses e tudo mais. A grosso modo desistiu. Ela desistiu em função desse indeferimento do DAI. A DAI questionou. É interessante que o município, esse indeferimento, o prefeito na época disse que não. Ele, população, né? Ele vendo a não aceitação da população, disse que não era interessante o município. E o DAI imediatamente indeferiu a proposta da Votorantim na época. Foi isso que aconteceu. Eu acredito que a única forma, gente, de a gente conseguir ter sossego nessa área, pelo menos aqui dentro da cidade, é um tombamento a nível federal, estadual. Que a qualquer momento essas leis podem cair mesmo. Podem cair. A parte disso tudo, né, dessa prioridade do poder federal, existe aí as agências públicas, mesmo a nível do município. Que, se uma audiência pública, a população não aceitar o empreendimento, não tem poder que superponha isso. Você falou uma coisa importante. Aliás, outubro está aí. É ano de eleição. Né? A coisa mais. Eu falei de Corona e falei hoje do Diego lá do Vale. Todos os candidatos vão ser entrevistados. É importante ouvi-los e saber o posicionamento desses candidatos. Porque mesmo depois, quando você tem a influência, os lobbies do poder econômico, eu acho que mais do que nunca a consciência de cada um. Né? E o trabalho dos vereadores, que são contrários, que lutam, né, tenazmente pela preservação dos nossos recursos. Isso é uma questão de democracia. Se nós temos a democracia em vigor e usamos dela para escolher nossos representantes, nós temos direito sobre isso. Da mesma forma, nós temos o direito de barrar ou não o empreendimento aqui, se for de consenso da população na audiência pública. Por isso é realizada a audiência pública, é o último passo do empreendimento da audiência pública. O prefeito falar não concedeu a certidão de uso e ocupação do solo para o empreendimento, como aconteceu em 2002, 2004, se não me engano, pela DAIA, pela Votorantim, indeferiu e levou. Não concedo a certidão de uso e ocupação do solo. Isso é uma prioridade do município. Rodinei, boa noite. Quando você cita aí a respeito desse novo comitê da bacia hidrográfica do Paranapanema, e você cita inclusive que poderia ser uma das grandes saídas o tombamento, né, a nível federal e também estadual. Eu gostaria de saber o seguinte, que tamanho está o envolvimento dos membros da sociedade pirajuense nesse comitê, para que a gente possa estar tornando até mesmo esse tombamento verdadeiro. Eu acho que ele é incipiente. Legal. É incipiente, né, Luciano? É incipiente porque começou há pouco tempo. Na realidade, existem os comitês, estava até conversando com o Fernando agora há pouco. Existem vários comitês de vacina. O nosso é o 14, né? A
a bacia hidrográfica 14. É, a unidade de gerenciamento de recursos hídricos número 14. Número O 14 total que é 22 unidades. São De 22. 21 comitês instalados. Então, E é de proteção. como é que é de proteção? Esse comitê, na verdade, a Dilma criou, que envolve o Paranapanema, que é de domínio da União, e são dois estados. Né? Então, nós temos a bacia do Paranapanema, ela pega cerca de 60% do Paraná, mais ou menos, e 40% do estado de São Paulo. E esse comitê ele é formado 50% mais um de membros da sociedade. Os outros 49 são da União, do Estado e do município. Eu não sei quem são os membros aqui, como é que está a composição, realmente eu não sei isso, mas é muito difícil de você ter consenso nessas histórias. Né? Mas basicamente a história do comitê qual é? Preservar o rio, as matas, a erosão, os efluentes, angariar recursos, cobrar, o Ferro estava me dizendo agora há pouco aí que já estão começando a cobrar, né, o recurso hídrico A nossa bacia está em estudo, percentual de índice, percentual de cobrança, mas já tem, se não me engano, 5 ou 6 comitês que já cobram. Já estão cobrando. O que é vai ser um item independente que vai ter recursos. Agora, com a Dilma criando essa história do Paranapanema, vai vir também recurso federal. Então, recursos eles vão ter. É porque nós estamos num momento crucial, vamos dizer assim, né? De decisão. O representante é o Davi, né? Precisaríamos ter E o secretário executivo a comoção de todos esses outros comitês em apoio ao nosso Rio. Eu acho que isso era bastante louvável e tínhamos que provocar esse tipo de situação, para sabermos que nós não estamos sozinhos na briga. Aquilo que você falou agora há pouco, acho que o grande caminho para você tombar o Rio é via comitê. Porque você tem acesso a nível federal. Através desse, com certeza. esse comitê Esse é o pedir, primeiro. né, Luiz? Comitê federal. Pedir a comoção de federal do outros. Paranapanema. Esse é o caminho. Uma ferramenta, acredito, forte. Forte, acabou de ser criado a nível federal. E está dando a chance da gente fazer isso. Provavelmente junto à ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Agora, você federal. eu não diria tombar, de repente, trechos do rio, né? Porque você tombar inteiro, aí seria uma. Não, mas a cara é A natural. área natural, por exemplo, vai ter alguma coisa no São Grande, alguma coisa na região do Pontal do Paranapanema. A nossa cara natural, por ser o último trecho de O trecho natural um do rio. Exato. louvável. Ô, Diretor, você fez a referência aí que os municípios, né, energéticos recebem um percentual, né, para empresas que geram energia. Né? Esse percentual vem para os municípios. Né? E alguém aqui tem conhecimento de como é gasto esse dinheiro que vem aqui na junta? Temos um representante aqui do Legislativo. Não. Mas olha, com certeza não deve Algum ser. representante do Legislativo que tenha informação sobre isso? Porque segundo o Rodinei, Pode ler, tá bom. vem em torno de 150 mil reais por mês. Em 2010 estava nesse patamar, não é fácil. Eu, como cidadão, conheço, né? Eu gostaria de saber se alguém conhece, né? Como é? Ele não é direcionado, ele entra no caixa comum, então é no liquidificador. Tá, tudo bem. Mas Ele está dizendo que o dinheiro vem marcado, né, para ações de preservação ambiental. É um bom requerimento. Então, esse dinheiro está embutido como se diz, a receita que o município tem anual. Orçamento anual. Está embutido nesse orçamento anual. Com certeza. Para obras diversas. A necessidade, mas esse dinheiro ele é carimbado. Ele é carimbado, porque segundo o Rodinei é para ações ambientais. É o caso do comitê. O comitê recebe os royalties da Juca, que do Alto Paranapanema hoje gira em torno de R$2 milhões anual para obras e projetos voltados aos recursos hídricos. Ele é carimbado para isso. Ele só pode ser usado para esse fim. Mas ele o dinheiro que está explícito aí, todo mundo sabe, mesmo porque o comitê é tripartite, composto pelo Estado, município e sociedade civil. E tem os projetos aí que foram aprovados, todos são aprovados, já foi beneficiado há vários anos.
mas sobretudo das obras voltadas à proteção e preservação do meio. Não, a pergunta continua sendo, a nível municipal, o que acontece? Mais alguém falou alguma coisa? Eu queria falar. Pois não. Dentro dessa discussão toda aí, eu não lembro se foi acompanhando os debates ou se foi uma pessoa de fora que comentou comigo que atualmente tem muitas empresas que fazem esses projetos, conseguem, né, a concessão para a construção de usina e vendem essa concessão, repassam. Entendeu? Então, que é um tipo de um intermediário de negócio, entendeu? Aí vende, e diz que isso tem acontecido. Eu me lembro quem que me passou essa informação. Você acompanha isso? Isso é real? Na realidade, as PCHs não precisam, elas estão isentas de concessão, então é provável que o Conhecer Brasil venha aqui e faça e faça com frente, sim, por que não? É mais uma facilitação para a PCH. O que é a ideia da PCH, originalmente, como eu falei lá atrás? Vamos facilitar, mas é para locais distantes. Não é para grandes centros onde eu já tenho outras fontes de energia. Então você não precisa fazer estudo de impacto ambiental em alguns estados e você está isento de obter concessão. Então você entra, tem a usina criada, quem quer comprar? Pode ser. Pode acontecer sim. Por isso que dizem, né, que de repente a EC Brasil vem e faz e depois uma não é ela que vai fazer, né? Ela só vai conseguir a concessão. Na verdade, quem vai fazer é o Proinfa com o aval do BNDES. Só para quando você disse do tombamento da carne natural, interessante aqui, que foi legal, você disse que foi criado agora. Isso. Tombado por esse comitê. Isso. No município, ele é tombado pelo município, essa calha, e é registrado na tesouraria. Agora, que peso tem isso? O que contribui? É o que eu falei agora há pouco, você viu, o Paranapanema, ele é um rio de legislação federal, de posse da União. Então, à medida que você diz que aquele trecho vai estar tombado para o município, esse procurador que colocou essa matéria nos jornais via Abragel, que é a Associação das PCHs, ele disse que isso aí é inconstitucional. Como é que você pode dizer que esse trecho do rio da União está tombado pelo município? É a União que tem que dizer isso. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas esse é o caminho que eles estão dizendo que isso é totalmente questionável. Então, na hora que você chega, alguém chega aqui com poder econômico, com a carta na bolsa do bolso do colete, vamos destruir todo esse cabedal institucional de Piraju que protege o rio. Vamos botar o rio aqui. Mas o senhor está falando, desculpa, o senhor está falando do destombamento. Não, estou falando que a União diz que esse tombamento é inconstitucional. Mas isso, para se tornar inconstitucional, teria que ter uma ação judicial. Não necessariamente. Uma ação judicial. É só assim. Pode ser através de um empreendimento de um particular, como a usina, né? A usina entra no poder público com uma ação dizendo isso. Uma ação judicial. Ou a própria União, em consulta da EC Brasil, está fazendo uma consulta da União. O Rio Paranapanema é de legislação federal. Tem um trecho lá que eu quero construir uma usina e o município diz que está tombado aquele trecho. Mas não entendi, não é a federação. Um dos fatores, será que eu estou enganado? Um dos fatores que proibiu a CBA, né, que impediu a CBA de continuar o intento, né, em 2004, se eu não me engano, não foi exatamente o tombamento? Não, na época não era tombado. Não. O tombamento é de 2002. O tombamento é de 2002. Quem barrou o empreendimento da CBA foi a não concessão do uso e ocupação do solo do prefeito e o DAIA não definiu. Isso aí foi o ponto final do empreendimento. Até então não havia lei nenhuma aqui criada. Depois que você criou 2002 o tombamento. A resolução número 1 é de 2002. 2002 foi a resolução número 1. Exatamente. A resolução do tombamento é de 2002. Né? Eu acho assim, a capacidade que o município tem de legislar em causas socioambientais, ela é assentada na Constituição.
É isso que eu percebi, o artigo 30 diz isso. Mas aí você... Exatamente. Você tem até um artigo da Constituição que fala de preservação ambiental. Mas volta àquela história de que você pode semear, por tudo que eu li e vi, o arcabouço jurídico, todo o arcabouço, não só o tombamento, fez com que ela desistisse. Teve indeferimento aqui nos órgãos ambientais de São Paulo, mas obviamente que foi esse arcabouço legal que fez ela desistir. Agora, eu acredito, isso é eu dizendo, se ela batesse o pé nessas brechas legais, eu acho que ela poderia ter sucesso. Ela poderia ter. Não significa que vai. Perdoe-me, mas eu acho temerário afirmar assim, o tombamento ele é inconstitucional. Né? Porque a gente está jogando fora toda essa história do Conselho Municipal, todo o trabalho que esse pessoal eu não disse inconstitucional, eu estou dizendo que não é. Pode ser, né? Eu estou dizendo que o cabedal de legislação nessa área de rios e cursos d'água, no caso do Paranapanema, a legislação mais forte é a federal. O Rio Paranapanema é da União. É a União que legisla aqui. Mas ela respeita a legislação municipal do senhor. Com certeza. Nós estamos na ONG, a TTP já fazem 10 anos. O tombamento foi quando foi indeferido, em 2004, que saiu do Diário Oficial. Foi indeferido, que a Ana e a Nel indeferiu o estudo de viabilidade de construção da PCH. Não, o indeferido foi feito pelo DAI, Departamento de Avaliação do Impacto Ambiental. Tudo bem. O que está no Diário Oficial é isso. Nós temos o Diário Oficial da época. Pelo menos foi o que chegou até na minha mão. Estou errado, Marcos? O Luciano tem esse documento. O DAI é o que as situações são muitas conversas. Você me fala do DAI. São muitas conversas. Mas nós conversamos com procuradores já. O Marcos sabe disso aí. As histórias que lei federal vem aqui, dá uma canetada e tira disso, não existe. O tombamento é válido, sim. É claro que cabe ação judicial para se perder isso com o tempo. A gente acredita nisso também. Que um dia pode ser. Se não usar o Rio Paranapanema de acordo e deixar funcionários públicos que estão trabalhando hoje, como a Elianinha está de portas abertas falando que ela é a favor da construção da barragem, porque vai trazer para os benefícios. Se o poder público continuar deixando funcionário público fazer trabalho para empreiteiras, sempre vai acontecer isso. Já está na hora de manifestar, além de trocar essa situação de política, né, para uma política atual, moderna, está precisando mudar a política. Isso está todo mundo sabendo. Mas nós estamos sem coragem de mudar a política. Entendeu? É isso que nós precisamos, de conscientização. Estamos há 10 anos defendendo. O Marcos começou agora. Tá? Quantos anos, Marcos? Foi 2 anos. 2 anos. 2 anos. Eu estou há 10 anos na TQP. Eu sou dessa época aqui, ó. Isso aqui é uma outra camisa. Entendeu? Mas eu visto a mesma camisa. Num tempo a gente cansa. Para. Por ver um monte de situações. Pessoas se desinteressam em defender o Rio Paranapanema. Pessoas que deveriam estar defendendo. Entendeu? E aí o tempo vai passando. Agora, quanto à inconstitucionalidade de leis, olha, grandes nomes já falaram para nós que nós estamos bem calçados, defendendo o Rio Paranapanema na medida certa. Então, o que o senhor falou aí, encaixou tudo. Entendeu? Eu já andei lendo alguma coisa na internet sobre isso. Então, a minha posição é de alerta. Não estou dizendo que eu sou favorável, entendeu? Concordo. É isso que eu estou falando. Seria uma precaução para evitar de... Eu acho que à medida que você vai se cercando de várias coisas, federal, estadual e municipal, né? Eu até citei no meu estudo a Convenção de Ramsar. O Brasil é signatário da Convenção de Ramsar, que foi uma convenção que aconteceu em 1996 no Irã. O que significa isso? Você tem que respeitar, para efeito de preservação de cursos d'água, a área úmida. A área úmida, você pega os últimos 20 anos e vê o maior nível do rio, aonde que chegou a região mais alta da cara do rio. Né? E a partir dali você conta as áreas de preservação permanente. E aquilo que as empresas... É até mais restritiva a Convenção de Ramsar do que o Código Florestal. E aquilo que as empresas estão vindo para falar aqui no nosso município, em rádios, jornais, todo mundo sabe que é matérias compradas, pagas.
Eles compram espaço e divulgam. Mas isso é democrático, né? Claro. É democrático. Absolutamente, É democrático, absolutamente democrático, mas mas não é a da informação que tem ocorrido em Piraju, ela está sendo muito grave. É muito sério isso, porque ela pode traçar um rumo que a cidade não quer, porque não é desejado pelo município. Mas, voltando ao artigo do promotor, conheço pessoalmente o doutor procurador lá de Chavantes. Ele não cita, ele cita apenas a legislação. Ele não fala. Ele referencia ao Rio Pardo, que ele faz referência lá, mas ele não cita obviamente que ele não cita um julgado. Um recado, ele não cita um julgado. Não, ele está dizendo que existe esse caminho. É assim que eu entendi. Existe esse caminho, ele está mandando um recado. Quem é que pagou a reportagem? Volto a dizer para vocês, a Abragel. A Abragel é a Associação das Pequenas Centrais Elétricas. Ele está mandando um recado. E eu estou dizendo a vocês, uma forma de a gente fechar mais o cerco é a nível federal. Não ficarmos só achando que essas leis que são muito bem feitas, eu concordo com todas elas, são suficientes para preservar o rio. A gente tem que procurar se proteger mais ainda. É que, inclusive, o Ricardo Picasso, o dono da IC Brasil, salvo engano, ele era o presidente até então da Abragel. E no hall dele, de campanha de presidência, seria a construção de 11 TCHs. Só que ele deu uma bicuda numa bigorna aqui em Piraju. Certo? Achou que a Piraju também é aqui, canoagem é o que tá na moda, e se a gente fizer um lá, todo mundo vai aceitar. Estão caindo com um cavalo enorme, quero ficar no solo. Os amigos seus. Amigos meus não, podem ser seus. Porque foram eleitos pelo povo. Né? Nenhum teve o meu voto. Eu sei os votos seus, o voto do Renato e outros demais. Mas é importante estar atento, porque numa vacilada, de repente, de um montante de papel, passa uma lei dessa aí que vem de encontro a prejudicar o município. Então, de parabéns à forma com que se Alex, ficamos de um e dente lá. Quantas vezes eu preciso? Com os amigos, essa participação de vocês das ONGs é fundamental, importantíssima. De que jeito a gente pode aproveitar aí o evento da Rio mais? Isso é legal. Assim, uma participação mesmo de Piraju, uma representação, ou proposta de tema, existe espaço? Existe espaço para 40 mil pessoas lá, que eles chamam de Associação do Povo, né? Eu posso ver isso para você, porque me convidaram para ir pela WWF lá, mas eu achei que não devia. Mas tem como participar. Posso tentar ver qual que é o canal para vocês verem. Essa cara lá, né? E a outra também, a APA, que foi, você conseguiu montar aí o conselho da APA Tejupá, que pega a região aqui de Piraju, é a área de proteção, né? E a FAFIP tem representação lá, participa do conselho. De que forma a gente pode também contribuir ou unir com esse, porque parece ainda que as vozes são... O Tejupá tem esse problema lá também de usina? Não. A APA, a área de proteção, se chama Tejupá Corumataí, mas pega a região de Piraju. Se você também... É o perímetro do Tejupá, né? Eu só vi no Facebook o dia lá que assinaram, né? Chega de usina. A FAFIP, a organização PQP, ela fazemos parte, temos voz e voto dentro do Conselho Gestor da APA, área de proteção ambiental, Corumataí, Botucatu, Tejupá. É um colegiado, onde tem a representação do poder público e a representação da sociedade civil, e discutem questões dessa área. A pergunta, eu imagino, se o governo ajudá-la, a colocação do que as ONGs e mesmo a FAFIP poderiam levar para a APA, nesse sentido. Antes de encerrar, eu só queria falar mais uma coisa, que o Paulo vai terminar aqui. A Selma estuda biologia na Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Jacarezinho. Selma. Como é que eu a conheci? Através do Facebook, né? Ela viu o meu livro, se interessou pelo tema, pelo ensaio, e a ideia do meu ensaio era jogar sementes para que outros pirajuenses estudem a nossa cidade.
e deem a sua contribuição, que acho que é nessa linha que você está colocando. Né? E eu cito a Selma, inclusive ela falou lá com Corona na rádio, né? Que eu gostaria que outros pirajuenses tomassem o mesmo rumo. Nós temos uma lei de 20 anos para estudar se essas usinas são boas ou não no município, mas não estudo até agora. Né? Então por isso que eu me predispus a fazer isso. E eu acho que nós temos, viu, Dora, você principalmente da escola, eu vou falar com o Paulo também, dar um recado para a ETEC. Ano passado eu estive lá fazendo uma palestra, o pessoal da ETEC, dos cursos de administração, fazer trabalhos de conclusão de curso sobre a nossa cidade, sobre essa parte ambiental, até para desenvolver mais ainda essa consciência ambiental, para a gente entender o que é isso, se é bom, se não é, e o que nós temos que fazer. A gente já tem alguns lá, inclusive o da Adriana Pasfarelli também, tem conclusão de curso dela lá. Legal. Nessa área ambiental? Na área de educação ambiental. Né? A Selma está fazendo um trabalho, vai começar um trabalho de biologia estudo de espécies, o que aconteceu com a usina Piraju, que espécies foram extintas, o que está acontecendo com aquele ecossistema. Por isso que eu achei muito legal dar esse exemplo, né, que é essa nossa ideia de desenvolver essa cultura ambiental na cidade. Vamos estudar ela. O poder público se municiar de técnicos, de pessoas capazes, né? Não só de turismo, que também não tem, mas também na área ambiental. E começa a lição começa em casa. Sabe como é que faz? Cita aí o problema do Biguá. O Zé me falou do Biguá, né? Quer dizer, lá, você vê aquelas fotos que nós temos lá na usina Piraju, o Biguá é como se fosse um corvo, né? Quer dizer, milhares daqueles pássaros. A primeira vez que eu vi aquela foto, eu até me impressionei de forma positiva. Mas depois você vai ver o Biguá, na realidade, ele vai lá e come aqueles peixes, é um santuário para ele aqui. Mas é uma ave que é predadora, que ela acaba não é boa para o ecossistema na quantidade que ela está ficando lá. É isso, né, Zé? O Biguá. É a usina que propicia isso a ele, porque na corredeira ele não consegue fazer isso. Né? Quando tem usina, água pesada, tem prainha, eles ficam na prainha e dizimam todos os filhotinhos de peixe, acabam com tudo. Isso aí como é que eles fazem lá? Igual os golfinhos. Eles cercam. Vai. Não, eles cercam o cardume. Eles fazem um arrastão. E vai em direção à praia, cercando o cardume. Aí, Céu, vamos trabalhar bom para você fazer igual. Encerrar agora com o Paulo aqui, gente, só um minuto. Então, eu pensei de dar uma lembrancinha para ele, né, desse momento que a gente passou junto aqui. O que eu dar de lembrança para ele? Não se leve pela caixa, né? É a lei do tombamento do Paranapanema? Não, veja só. Aí eu recorri a um amigo nosso, né, que está aqui presente hoje, e que tem habilidade para fazer algo que venha da natureza e que marque alguma coisa. Né? É do Berê, né? Um sino 200 aí, do bambu, artesanato do Berê. Pendura lá no apartamento lá em São Paulo, na casa. Quando eu ouvi o barulhinho, lembra aqui dos conterrâneos, do Paranapanema e tudo mais. Esse vai ser tombado na minha casa. Aí depois esse livro vai ter cheiro, você vai fazendo um cartório para ele. Eu preparei uma surpresinha para vocês para finalizar. Alguém conhece essa mulher? Essa é a dona Zaira Beck, é minha mãe, né? E aí eu fiz um artigo no Observador da torta Napoleão. E por incrível que pareça, quiseram os deuses que eu estivesse aqui na loja maçônica, porque essa história da torta Napoleão nasceu aqui. Em 1957 eu era nascido. A minha avó, mãe do meu pai, dona Anitta Louvec, com a minha mãe, vinham aos domingos aqui na loja maçônica, porque aos domingos acontecia as festas de aniversário dos filhos de maçons. E numa dessas muitas festas, a minha avó, a minha mãe Zaira, viram que era servido uns canapézinhos, uma massa com creme em cima. E a partir daquilo, a minha avó disse, que massa, que foi criando massa sobre massa, virou a torta Napoleão. Né? Aí eu falei para minha mãe, que já está com 88 anos, morando com a minha irmã em Penápolis, a gente não tem mais condição de ficar aqui sozinha, que eu ia fazer uma palestra na loja maçônica. E que eu gostaria que ela fizesse esse bolo para vocês. Então, essa foto foi tirada na quarta-feira antes do feriado, a minha mãe fazendo a torta Napoleão lá em Penápolis,
E quando a gente sair ali, tem uma torta, um pedacinho para cada um, da dona Zaira Vecchia para vocês. Tá? Eu queria deixar para Piraju, não seguirem por luzes de qualquer navio, tentem se guiar por luzes estelares. Amplie o horizonte, porque essa não muda muito.